Oi, gente! Esta semana eu me deparei com duas perguntas que me fizeram pensar bastante. A primeira delas é em relação ao tempo que vocês demoram para escrever redação. Porque agora, quando vocês estão em casa, vocês têm bastante tempo para se preparar, elaboram o texto no tempo que vocês têm, mas chega na hora da prova, vocês têm um tempo muito limitado, sem contar as outras questões e toda a pressão. E a segunda pergunta tem relação com o nervosismo durante a prova. Essa pessoa relatou que ela consegue escrever bem quando está em casa, mas chega na hora da prova, a pessoa fica tão nervosa que não consegue escrever. E aí, como que a gente faz para resolver esses problemas? A resposta é muito simples: preparo. Quando vocês se preparam, o nervosismo vai embora e a redação flui muito mais rapidamente. E pensando nisso, eu elaborei para vocês um esquema que eu garanto que vai funcionar para que vocês possam se preparar melhor. Vamos lá? Ele é muito simples, ele funciona da seguinte maneira: eu seleciono os temas que eu acho mais pertinentes, no final eu vou falar um pouquinho sobre eles, sobre esses temas, separo um tema e sobre cada um desses temas eu procuro selecionar dois problemas, as soluções para esses problemas. Eu já anoto essas soluções de forma detalhada, respondendo as 4 perguntas, né? O que, como, quem e com que finalidade. E em seguida eu procuro várias informações a respeito desse tema. Eu anoto tudo que eu consigo encontrar, ou quase tudo. E depois eu seleciono aquilo que realmente vai ser pertinente para o texto, que vai me ajudar na hora da argumentação, que vai me ajudar na hora de iniciar o texto, na hora de concluir o texto. Vamos lá, eu vou mostrar um exemplo para vocês que eu fiz. O tema que eu escolhi foi a volta das DSTs, sobretudo a AIDS e a sífilis. Como problemas, eu selecionei a perda do medo das DSTs, e isso por causa das novas formas de tratamento, e a diminuição das campanhas pela prevenção contra essas doenças. Vamos lá, vamos direto para a proposta, para as propostas para cada um desses problemas, para vocês poderem ver como é que tudo fica interligado, tá? Para a perda do medo de DSTs, eu coloquei que o que pode ser feito é alertar a população sobre os riscos e sobre esse aumento das DSTs. E quem pode fazer isso é o Ministério da Saúde, em parceria com as escolas e com as universidades. Como que isso pode ser feito? Por meio de palestras nesses locais, por meio de colagem de cartazes informativos e ainda pela distribuição de preservativos. E a finalidade seria estimular os jovens a usarem formas seguras de prevenção, como a camisinha. Para o outro problema, a diminuição das campanhas pela prevenção, eu sugeri o seguinte: o que pode ser feito? Obviamente, é elaborar mais campanhas de prevenção. Quem vai fazer isso? Quem pode fazer isso? A minha sugestão é que seja o Ministério da Saúde em parceria com as mídias, com as diversas formas de mídias. Como que isso vai ser feito? Por meio de propagandas na TV, no rádio, nas redes sociais sobre o assunto, sobretudo com a presença de artistas famosos, youtubers, que são os influenciadores. E já que isso vai atingir a população, né, de forma mais efetiva. E a finalidade dessa proposta é frear o crescimento das DSTs no Brasil e colocar o país de novo como um exemplo de prevenção, porque o Brasil já foi considerado um exemplo de prevenção. Então, nós temos aí os problemas e as propostas para eles, né, totalmente interligadas umas às outras. Eu vou apresentar para vocês agora algumas informações que eu encontrei a respeito desse assunto e que eu posso selecionar para usar no texto. Mais uma vez, eu gostaria de enfatizar: não precisa usar todas as informações, senão o texto vai ficar uma bagunça. Vocês vão selecionar algumas que podem funcionar como peça-chave, certo? Vamos lá. A primeira delas tem relação com a taxa de detecção da AIDS, que subiu de 16,2 casos por 100 mil habitantes em 2005 para 33,1 casos em 2015, de acordo com o Ministério da Saúde. Outra informação de 2014 a 2015, a sífilis adquirida teve um aumento de
32,7%. A sífilis em gestantes teve um aumento de 20,9% e a sífilis congênita de 19%. Mais uma vez, não se preocupem com essa questão dos números. Se vocês não souberem, não conseguirem lembrar as porcentagens, é difícil lembrar mesmo, não se preocupem. Provavelmente, os textos de apoio trarão algum número que vocês podem usar ao longo da redação, tá? Eu só estou apresentando aqui algumas informações que eu encontrei, que, como eu disse, eu posso ou não utilizar. Um dado interessante que eu separei foram algumas pessoas que faleceram devido a doenças sexualmente transmissíveis. Alguns exemplos são Cazuza, Renato Russo, Caio Fernando Abreu, Michel Foucault, Charles Baudelaire, Oscar Wilde, entre vários outros. Vocês podem citar essas pessoas que morreram ou outros que se infectaram para mostrar que a AIDS não escolhe quem vai ser atingido ou não atinge só determinadas pessoas, tá? A AIDS e a sífilis, na verdade, né? Vocês podem apresentar também como dados que os tratamentos para as DSTs fizeram com que as pessoas perdessem o medo de adquiri-las e que muitas pessoas confundem tratamento com cura. Outra informação é a ausência de campanhas nacionais de prevenção e informação direcionadas às populações de risco e o preconceito velado ao tratar publicamente de sexualidade estão entre as principais críticas feitas por pesquisadores e movimentos sociais com atuação na área. E um último dado, vocês podem pesquisar muitos outros, né? Eu estou aqui apenas para dar um exemplo para vocês, mas um último dado seria: na visão do chefe do setor de DST da Universidade Federal Fluminense, Mauro Leal Passos, e editor do Jornal Brasileiro de DST, a deficiência de campanhas de prevenção e orientação está intrinsecamente relacionada aos costumes morais da sociedade. Para ele, a maioria dos brasileiros evita discutir temas tabu, como sexualidade, e isso se reflete na postura dos órgãos governamentais e das empresas ao realizarem e patrocinarem campanhas publicitárias sobre o assunto. Vejam só, eu poderia selecionar várias outras informações e ver quais se encaixariam melhor no meu texto. Mas esse é só um exemplo do esquema. Então, é só vocês lembrarem, selecionar o tema, 2 problemas, já preparem a conclusão para eles, né? As propostas de intervenção relacionadas a cada problema e pesquisem também as informações. Uma questão importante em relação aos temas é a seguinte: existem muitos temas, muitas possibilidades, e eu sei que isso às vezes dá desespero, mas isso não deve acontecer. Vocês podem se preparar, certo? Existem vários canais, eu vou deixar no final para vocês algumas opções. Uma delas é o canal da Débora Aladim, que apresenta inclusive vídeos sobre esses temas, com informações e tudo mais. Mas vocês precisam também saber que dificilmente o Enem vai dar um tema sobre o qual vocês não sabem absolutamente nada a respeito. Alguma coisa vocês devem fazer ou vocês são capazes de pensar a respeito. O tema do ano passado, em relação ao acesso ao cinema, por exemplo, é um tema que vocês talvez não esperassem, mas vocês podem pensar a respeito. Poxa, será que todo mundo tem acesso ao cinema? Será que isso é um problema? E se for um problema, como que eu posso resolvê-lo? Quais são as causas desse problema? Então, é isso que vocês devem fazer se vocês se depararem com algum tema sobre o qual vocês não sabem. E, é claro, se preparar. Enfim, o vídeo já está ficando um pouco longo. Eu espero que esse esquema possa ajudar vocês. Acredito que realmente irá, se vocês colocarem em prática. E estou disponível para responder perguntas, seja nos comentários ou por e-mail. É isso. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Um abraço e até o próximo vídeo.